Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, Ponto de Vista Medicina está começando. A pesquisa feita na Universidade de Nova York mostrou a importância da flora intestinal. A destruição da flora intestinal, através de vários mecanismos, é muito importante e é causadora de muitas doenças. Nós temos 100 trilhões de bactérias no intestino, mais do que as próprias células do corpo humano. E a importância delas pode ser destruída por uma ação nefasta de várias condições. A utilização, por exemplo, de antibióticos desnecessariamente, as cesarianas, porque há uma contaminação com a pele da mãe, e outras condições patológicas e ambientais. Por exemplo, a utilização de antibióticos, ela destrói essa flora normal do intestino, e o resultado disso no futuro é a resistência bacteriana aos antibióticos. Então, é preciso tomar muito cuidado com a prescrição desnecessária, às vezes, de antibióticos para tratamento de doenças virais. Tomar antibiótico para sinusite viral ou para outras viroses, sem prescrição médica, é uma condição extremamente perigosa e desaconselhável. Mas vou conversar hoje aqui com o professor Luciano Borges Santiago, que é professor associado de pediatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutor em pediatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Bom dia, Luciano. Bom dia, prazer estar aqui. Luciano, como é que você vê isso? Essa utilização desnecessária, até em recém-nascidos, não sei se em recém-nascidos, sim. Também. Né? Nós temos uma participação extremamente importante em recém-nascido do leite materno. O leite materno, ele provoca um crescimento bacteriano adequado do intestino. Tanto é que é um dos mecanismos pelos quais a criança que mama peito praticamente não tem infecção intestinal. Porque a flora bacteriana que é estimulada pela constituição do leite materno não permite que bactérias patológicas, patogênicas, bactérias que causam doenças se desenvolvam. Ele torna um pH muito ácido no intestino e aí essas bactérias não resistem. E o uso de antibiótico é um dos fatores realmente que prejudica muito e infelizmente muito utilizado no nosso meio, o antibiótico de forma desnecessária. Em criança, agora parece que de uns tempos para cá os pais estão mais assim, intolerantes a ter paciência em esperar o desenvolvimento de um quadro febril, por exemplo. Né? As pessoas não toleram febre mais. O primeiro sinal de febre, a mãe já vai no consultório e já pressiona o pediatra para dar o antibiótico. Né? Pressiona, tem que entrar com antibiótico, ele está com febre. E aí a gente tem que dar toda aquela explicação que a febre é uma defesa do organismo. Quer dizer, a febre significa no primeiro momento que o organismo está se defendendo. Ainda bem que nós temos febre, porque durante a febre uma série de bactérias vão morrer, não vão suportar aquela temperatura. O aumento de temperatura também vai estimular o aumento de produção de anticorpos do nosso organismo. Quer dizer, a febre, ela, no primeiro momento, ela é benéfica e nós temos que dar o tempo daquilo se desenvolver para a gente ver se realmente vai caminhar para uma infecção que vá necessitar mesmo de um antibiótico, né? Porque a utilização de antibiótico ela está de uma forma desenfreada. Até é importante, né, Luciano, para sensibilizar o sistema autoimune da criança. Sim. Né? Para suscitar a fabricação de anticorpos. Até tem uma história interessante em relação à poliomielite. Foi observado o seguinte, que
as crianças pobres não tinham poliomielite, ao passo que as ricas adoeciam mais e tinham mais poliomielite, por causa da imunização natural. É essa que você acabou de falar. Então, é importante que o indivíduo deixe a doença evoluir. Isso. Esse é que é o grande problema da medicina, né? Não é matemática. Então, às vezes, por exemplo, uma doença evolui muito rápido, né? E aí a gente tem que estar muito atento ao momento exato de entrar com antibiótico. Normalmente se espera 48 horas, pelo menos, para ver o comportamento dessa febre. Porque muitas vezes, as primeiras 24 horas, a maioria das febres em crianças são altas mesmo. Não dá para diferenciar vírus de bactéria, necessidade ou não de antibiótico, mesmo sendo bactéria, um quadro que de repente vai se resolver espontaneamente. Em geral, 48 horas a gente tem uma noção já mais razoável do que está acontecendo e já dá tempo de dar algum sinal clínico para a gente poder examinar. Mas o que a gente vê é assim, uma impaciência generalizada. Então, assim, a primeira febre que tem, a mãe já corre no pronto-socorro, aí já são feitos exames desnecessários. O senhor falou em sinusite, é um absurdo o que se faz de raio-x 6 da face em criança com diagnóstico de sinusite aguda. De sinusite aguda não existe nenhum tratado, nenhum protocolo mundial que se recomende raio-x para diagnóstico de sinusite aguda. O diagnóstico é clínico. Não tem nem 6 da face desenvolvido lá para fazer raio-x. É só irradiação desnecessária em criança, né? E eu vi esses dias a Unimed, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, está desenvolvendo um cartãozinho da criança para que seja anotado ali, cada vez que fizer um raio-x, a data que foi, que tipo de raio-x que foi, eles vão começar a tentar calcular a quantidade de radiação que essa criança está sofrendo ao longo da vida. Exatamente para chamar a atenção para as pessoas começarem a fazer raio-x igual o antibiótico. É uma coisa que se faz numa necessidade, né? Porque é cumulativo. Nós temos insistido nisso aqui, Luciano, no programa, esse exagero de exames complementares, porque os médicos às vezes são forçados a pedir um exame porque o paciente, se não pedir exame, ele fala que o médico não é bom, que tem que fazer exame. Até o Colégio Americano de Radiologia até estabeleceu uma regra lá, não apenas para criança, mas para adultos também, em relação à tomografia, que pior, né, tomografia, né? Radiação é maior. Tomografia uma vez por ano. E radiografia em crianças, principalmente, no máximo 2 vezes por ano. Extrema necessidade. Então, isso faz com que a radiação ionizante, quer dizer, o raio-x, a tomografia, ela é uma das causas de câncer, de leucemia na infância. Sendo. Ou não? Sim. Nesse caso, o indivíduo teve outro problema, eu gostaria que você abordasse. Há uma discussão em relação quando é que é febre, quando que é estado febril, porque muitas vezes se confunde estado febril com febre. E daí vem a prescrição de antibióticos. Qual é o patamar? Nós temos utilizado a temperatura 38 graus Celsius. Acima de 38 ou mais, já começa a ter uma indicação de antitérmico, porque a gente já considera realmente aí febre. Abaixo disso, não tem indicação nem de medicação, é apenas observação da criança, porque é o que a gente chama de febre boa. É o estado febril, né? É o estado febril, aquela febre que ajuda até o desenvolvimento de anticorpos. Tal. Na verdade, se a gente tivesse alguma condição de descobrir qual criança ia ser submetida à crise convulsiva febril, que é o grande medo, né, generalizado, se com febre muito alta ela vai ter uma crise de convulsão. Só que a crise convulsiva febril, primeiro que às vezes ela dá abaixo de 38, então não adianta também ficar querendo dar antitérmico a qualquer preço, porque não vai ser isso que vai conseguir segurar. E a gente não sabe nunca quando uma criança vai ter, e ela pode ter uma vez e não ter nunca mais também. Então assim, não dá para ficar fazendo medicina por medo de acontecer algumas coisas, né? A gente tem que ter um equilíbrio e um jogo de cintura muito grande no caso da pediatria para a gente saber o momento certo de fazer as coisas. Essa pressão de pais é uma coisa
que acontece assim cada vez de forma mais intensa e que o médico tem que ter um preparo para ele atuar não sob pressão de pai e mãe, né, mas atuar de acordo com a sua consciência. Mas infelizmente a gente vê isso muito. Outro dia eu tive uma colega que chegou a participar comigo de um protocolo de discussão para os pediatras para não se ficar pedindo mais raio-x de seios da face em pronto-socorro para criança, que não tem cabimento, né? Só vai irradiar a criança sem ajudar em nada um diagnóstico. E ela mesmo um dia chegou e me contou que acabou fazendo um raio-x porque a mãe pressionou demais. Tá? Encheu tanto, falou tanto, que ela ficou até preocupada, que a mãe estava quase processando ela se ela não fizesse o raio-x, já pegou e fez. Né? Então, assim, a coisa está de um jeito. Isso serve para medicamentos também, por exemplo, refluxo. Esse é outro problema seríssimo, né? O que se tem de criança tomando medicação anti-refluxo sem necessidade, né, é assim, uma coisa alarmante, né? É alarmante. E aí, uma vez que começa um tratamento, isso vai até por volta de 6 meses de idade. Então, é um tratamento longo. E aí fica difícil para você parar. Você vai ter que fazer um teste terapêutico, parar e ver o que acontece. Porque aí você já não sabe mais quem que está com refluxo controlado pelo remédio ou quem não precisava estar tomando aquele remédio e está tomando sem necessidade nenhuma. Ô, Luciano, foi bom você tocar nesse assunto, porque é uma epidemia não apenas na criança, mas até no adulto hoje. Virou moda, né? Virou moda, tudo agora é refluxo. Agora, como é que a gente vai distinguir na criança um refluxo verdadeiro de um refluxo falso? Que antigamente a posição era importante para a criança, né? Que ela ficava. Uhum. E também bater nas costas, não. Isso são medidas assim, para o engasgo pode ajudar, né? É bom para o engasgo. Ainda hoje o bater nas costas ou fazer uma posição... A posição não é importante, né? Hoje o que se recomenda é a posição que a criança deve dormir de barriga para cima. Já dormiu de barriga para baixo, já dormiu de lado, já teve um monte de... Hoje a recomendação oficial é a criança deve dormir de barriga para cima. Se possível, uma pequena elevação de até 30 graus no máximo, para a cabeceira ficar um pouquinho mais elevada. Isso ajuda um pouco. Agora, a condição fisiológica existe em todas as crianças, ou seja, todos os bebês têm um certo refluxo fisiológico, quer dizer, eles não têm uma coordenação totalmente amadurecida do estômago para segurar todo o leite que chega lá. Então sempre volta um pouquinho. Quer dizer que o esfíncter entre o esôfago e o estômago, ele não está desenvolvido na criança ainda. Ele tem uma imaturidade que, em geral, por volta, alguns até 3, 6 meses no máximo, isso se resolve. Então, como todas as crianças praticamente têm isso, umas mais, outras menos, é igual cólica. Toda criança também tem cólica. Outro problema de cólica. Que também é assim, hoje vista como uma imaturidade do intestino, movimentação excessiva, formação de gases. E chega a 3, 4 meses, todas as crianças acabam as cólicas. Então fica mais claro explicar mesmo como uma imaturidade que vai desenvolvendo. Então, a criança com refluxo doença, ela tem sinais mais importantes. Por exemplo... Volta tanto leite que ela não ganha peso. Então, o emagrecimento o ganho ou não chega a emagrecer, mas não engorda o que precisa. Entendeu? Então, tinha que engordar lá primeiros 3 meses, 20 a 30 gramas por dia. Ela passa a engordar só 10 gramas por dia, não há ninguém que faça ela engordar mais. E ela mama bem, o leite está tudo bem, mas volta muito. Quer dizer, ela perde muito. Isso é um refluxo que merece intervenção. E essa é uma das causas ou tem outras de verdadeiro refluxo? Não, aí tem várias, né? Por exemplo? A criança que, por exemplo, posição, se exagerar em movimentação na criança, você pode provocar um refluxo, mas aí não é remédio. Aí Há uma posição. Por movimentação e posição inadequada, né? Agora, tem crianças que têm um refluxo que começa a fazer uma irritação tamanha no esôfago, que por continuidade ataca o pulmão e começa a ter bronquiolites ou bronquite de repetição, chiado no peito, de tamanha irritação que tem no esôfago. Então, esse é uma criança que vai merecer tratamento. Tem algumas que levam a irritação, o refluxo vem tão alto que leva a irritação no ouvido, começa a ter otite de repetição. Ô, Luciano, lembrei agora, nós estávamos falando de radiografia de seio de face. E radiografia de pulmão? Que às vezes o indivíduo tem uma gripe, não, vamos fazer uma radiografia.
Então, esse é um outro problema. Assim, isso leva para o problema clínico, né? Esses dias mesmo no ambulatório, eu estava atendendo com os alunos do 7º período, que são alunos que estão começando a aprender e até justifica-se uma dificuldade inicial deles de exame físico. Mas já passaram pela semiologia, então já passaram no adulto. Na criança é só um pouco mais detalhado, né? Mas já treinaram no adulto, então esperava-se assim, já alguma coisa um pouco mais. E fizeram a ausculta e me falaram que o pulmão da criança estava tudo bem, a mãe tinha uma queixa de uma tosse, aí eu fui examinar porque a mãe também tinha uma queixa que achava que tinha um sopro cardíaco, tinha uma dúvida do sopro cardíaco, então deixa eu escutar esse coração. Ao escutar o coração, não tinha nada no coração, mas tinha uma ausculta com estertoração e sibilância e diminuição de murmúrio vesicular típica de pneumonia no bebê. Então, assim, gente, isso aqui é uma ausculta rica, né? Então, todo mundo vai escutar aqui o pulmão da criança para vocês verem que é uma ausculta típica de pneumonia, né? E como era um bebê abaixo de 6 meses, e ele não faz uma inspiração totalmente para a gente ter uma dimensão clínica suficiente para eu ficar tranquilo, nesse caso eu era obrigado a fazer um raio-x para ver não para o diagnóstico da pneumonia. Ah, claro, para ver a dimensão do problema ali e se houver necessidade futura, um tratamento que não responde bem, tem que fazer uma para comparar, para ver se está melhorando ou não. Mas a maioria das vezes são pneumonias que dá para fazer apenas diagnóstico clínico. No consultório, a quantidade de raio-x que eu peço em consultório para pulmão é rara. Sinusite nunca. Para pneumonia é muito raro, só se for uma pneumonia grande, que a gente tem uma dúvida se existe um derrame importante ou não. O nível também de internação caiu muito. A gente consegue, com medicações adequadas e consultas mais próximas, evitar uma série de internações. E agora a gente tem um trabalho também de internação domiciliar, que é o que a Unimed faz muito bem, né, com um trabalho domiciliar, sempre muito elogiado. O pessoal tem uma equipe muito boa, né? Como é que funciona isso, Luciano? Toda vez são duas formas de fazer. Ou você já nem interna, ou adulto ou criança, for um caso assim que dá para fazer medicação em casa. Em geral, isso é para medicação endovenosa, né? Então, você solicita no Serviço de Saúde Integral da Unimed, Uberaba, que aquele paciente receba a medicação, você faz uma prescrição, como se fosse para o hospital, mas que tudo seja feito em casa. Aí vai uma equipe da Saúde Integral na casa, verifica as condições, vê se tem cuidador, vê se tem condições adequadas, e leva toda a medicação lá, e vai lá, até medicação de 6 em 6 horas, eles vão lá domiciliar fazer e verificar, com visita da enfermeira, do técnico e do médico da Saúde Integral. Então, isso traz um benefício gigantesco para o paciente, que ele recebe todos os cuidados. Agora, tem que ter uma avaliação para ver se é caso que dá para fazer em casa. Isso, então, é um caso que você nem internou. Outra situação é o paciente está internado e, de repente, ele vai precisar ficar 10 dias internado. Só que dentro do hospital, com monitoramento, com cuidado mais intensivo, às vezes uns 3, 4 dias. Às vezes os outros 6 dias está lá só para receber a medicação endovenosa, que não teria tanta necessidade de ficar no hospital. E aí você faz uma desinternação hospitalar precoce e leva isso para o domicílio. Então, a complementação do tratamento, às vezes da metade para o fim, ocorre toda dentro de casa. Ô, Luciano, você falou em endovenoso, quer dizer, na criança deve ser muito difícil, né? Tem que ser um indivíduo bem treinado para poder acertar a veia, né? O acesso venoso em criança não é fácil, né? A pessoa precisa ter treinamento. Na USP em Ribeirão, onde eu fiz a minha pós-graduação, os residentes da neonatologia, eles eram treinados a eles pegarem a veia, junto com a enfermeira, eles que pegavam. E também coleta de exame, toda era feita pelo residente. Exatamente porque a pessoa vai às vezes para o interior e o médico, às vezes a gente fica muito dependente da enfermagem, né? Quando você tem uma equipe de enfermagem e técnicos bons, uma equipe boa, até que tudo bem, seria interessante, mas muitas vezes você está em locais que você não tem esses profissionais treinados, e aí o médico é que tem que resolver o assunto, né? Então, eu achava muito interessante que eles eram treinados a pegar a veia. Tamanho é o problema de quando você vai para o interior, chegar lá,
pessoal mal dá conta de pegar acesso venoso de adulto, quanto mais de criança. Até em adulto é difícil, conforme for o caso, né? Até aqui em Uberaba mesmo, laboratórios, a gente, como pediatra, procura me informar qual laboratório que tem algum técnico mais treinado, um enfermeiro mais treinado, para me indicar, vai coletar o sangue em tal lugar, então, até tal unidade que tem lá uma pessoa treinada, porque a gente já está acostumada, se não fizer isso, demorou demais, foi muito difícil, vieram 3 para colher e tal, né? A gente escuta muito isso. Luciano, você falou em neonatologia. Neonatologia são os cuidados, né, imediatamente após o nascimento. É um desafio, né, para o pediatra ou não? Porque uma criança recém-nata ali... A pediatria em si, eu já considero ela toda como um desafio, né? O recém-nascido, ele é um universo à parte, que hoje a gente considera a neonatologia de 0 ao nascimento até 28 dias de vida, né? É um universo à parte, né? Assim, a neonatologia é um universo de 29 dias, 28 dias completo até 2 anos, que são os lactentes, é outro universo. O pré-escolar é outro. O adolescente, então, é um universo gigantesco, né? Por isso que a pediatria foi se dividindo em subespecialidades, né? A neonatologia, ela tem um lado, assim, muito importante, que é a recepção, né? Que hoje também nós estamos com dificuldade com o pediatra em sala de parto, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem. Não só são 2 dificuldades, né? O parto normal com o obstetra e a recepção do recém-nascido com o pediatra. Porque no fundo, tem a ver com o tempo gasto com isso tudo, né? O tempo que às vezes você vai falar, mas a remuneração está razoável. Depende do tempo que se gasta. Se você for lá num parto rápido, foi tudo bem, aí levou 1 hora, tudo bem. Mas se você pega um caso que levou 5, 6 horas de evolução, aí o profissional fica amarrado, né? Luciano, em neonatologia, fazer um parto normal ou cesárea, qual que é pior para o nenê? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Ok. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Linda, só você me fascina. 104,9 Rádio Universitária, frequência modulada. Sintonize também pela internet www.radioetvuniversitaria.com.br. E me ama como eu amo você. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o professor Luciano Borges Santiago, que é pediatra e professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nós deixamos uma pergunta no ar aqui, neonatologia, quer dizer, os pediatras que entram em contato, o primeiro contato com o bebê quando ele nasce, quais são as condições que podem atrapalhar a ação do pediatra ali? E é muito exigível ou não? Visto que a criança... Então, um parto normal, sem complicação nenhuma, na verdade não precisaria nem de obstetra e nem de pediatra, né? Vem nascendo sozinha 10 mil anos. Nós estamos ali exatamente para qualquer dificuldade que tiver, ter uma interferência imediata que não cause problemas. Por exemplo, Luciano? O obstetra, se tiver alguma condição ali que ele precisa interferir com desaceleração dos batimentos cardíacos do bebê, uma rotura precoce de membranas
de líquido, né, amniótico. Então ele fica atento ali uma série de doenças para ele interferir. E o pediatra, o nenê nasce, se ele não chorar adequadamente, se ele não fizer uma respiração adequada, nós temos manobras de ressuscitação que são realizadas já. Existem cursos e cursos hoje, inclusive dentro da residência já passou a ser obrigatório, né, dentro da residência de pediatria, essa reanimação neonatal. Que nós temos assim um protocolo a ser seguido. Então o bebê nasceu, faz isso, respirou bem, faz aquilo, não respirou bem, faz aquilo. Se a frequência respiratória cardíaca estiver assim, ou de tanto ou tanto, usa tal medicação, não usa, faz massagem, põe oxigênio, põe ambu. Então tem todo um fluxograma que a gente segue ao nascer. A maioria das vezes você não precisa fazer nada, né? O neném nasce, enxugou ele, limpou secreção, ele está chorando bem, acabou, né? A recepção acabou ali, né? Aí é um exame físico geral do bebê, vamos dar uma olhada geral nesse bebê, fazer a medicação Canaquion, que ainda é preconizada para evitar o sangramento precoce de bebês, né? Então, assim, ela pode ser uma recepção extremamente simples, até uma recepção extremamente complicada que leva até o bebê, após essa intervenção toda, um bebê pode sair disso e até ir para UTI. Por exemplo, aspiração de líquido amniótico, por que ocorre isso? Então, isso acontece o seguinte, o mecônio, né? Porque o líquido amniótico não tem problema, o problema é quando o líquido está meconiado. O mecônio são as fezes ácidas, né, com um teor alto de uma série de substâncias que ficam no intestino do bebê, mas não pode sair. O bebê não evacua dentro do útero. O líquido amniótico é aquele líquido que cerca a criança tal, que a criança deglute, né? Urina ali, faz tudo ali. Mas é um líquido estéril. Agora, as fezes têm que ficar quietinhas ali dentro do intestino, não pode movimentar. E em geral, durante o pré-natal ou em algum momento do parto, pode acontecer alguma anóxia, quer dizer, falta oxigênio para o bebê. Esse é o principal estímulo que faz o bebê liberar o esfíncter anal e evacuar dentro. E por que falta oxigênio? Então, por algum... Não se sabe o motivo exato. Por algum motivo que leva a isso, né? Nas artérias uterinas, elas começam a ter uma pressão, por exemplo, hipertensão arterial da mulher pode levar a uma má perfusão vascular em nível de artérias uterinas e chegar a um oxigênio inadequado para o bebê. Se isso acontecer dentro do útero, o bebê tiver uma anóxia, isso é motivo para liberar o mecônio intraútero. E aí isso é um problema, porque não enquanto ele é liberado ali dentro, mas a hora que o neném nasce, a respiração que ele faz, ele leva o mecônio para dentro do pulmão. E aí é que gera o problema, porque esse mecônio ele é extremamente irritativo de tecido pulmonar. Ô, Luciano, voltando aqui ao atendimento domiciliar, né, da Unimed, essas injeções por via endovenosa, tem algum mecanismo, se houver, por exemplo, um choque anafilático, isso não seria vamos dizer, não é contraindicação, um perigo? É um risco, é um risco, mas em geral esses tipos de reações seriam na primeira dose e quando vai se avaliar o caso, geralmente a gente vai no carro da Unimed com equipamento já... Então existe uma prevenção, então? Existe um equipamento todo do técnico e do enfermeiro na primeira avaliação do paciente, né? Inclusive na primeira avaliação o médico também vai e avalia. Então o médico, por exemplo, eu tenho um paciente, eu prescrevo a medicação, mas mesmo assim o médico da Unimed vai lá no domicílio. Se eu quiser ir, eu posso solicitar isso. Mas assim, como a gente tem muita atividade em consultório, é muito difícil você ter um tempo para ficar indo em domicílio, porque isso toma muito tempo. E já o médico da Unimed, nós temos lá 3 médicos contratados no serviço, eles são contratados para agir isso, para ir mesmo no domicílio. Tem um paciente que passa internado, sem pelo menos uma visita deles lá para avaliar o caso, né? Mesmo sendo de outro, ele é meu paciente, mas ele tem o apoio e o acompanhamento do médico da saúde integral da Unimed. Então tem um apoio importante. Essas medicações também não são feitas sem o paciente já... se tem um histórico alérgico, um histórico de alguma coisa, também tem que ser avaliado.
Tem que tomar alguns cuidados. Às vezes a gente até em criança faz sempre, muitas vezes eu gosto de fazer a primeira dose em pronto-socorro. Eu peço, se eu vou fazer uma medicação endovenosa, a primeira eu prefiro que faça em pronto-socorro. As próximas é que eu avalio a necessidade de fazer domicílio ou não. Às vezes criança nem faz nem domicílio, às vezes hoje a gente tem medicação que faz uma vez só por dia e que é possível fazer em pronto-socorro dependendo do número, porque se for um número pequeno dá para fazer intramuscular. A criança também tem uma dificuldade de musculatura, né? Se for um número maior, aí vale a pena fazer endovenoso domiciliar. Luciano, o que é que está relacionado com uma rigidez logo no nascimento? O pré-natal, qual é a importância do pré-natal em relação a um nascituro sadio? A grande importância é que durante todas as consultas pré-natal, o obstetra ele vai checando uma série de dados e exames da mãe, pressão arterial, exames como a glicose, né, a glicemia sanguínea. Se houver qualquer alteração, ele faz uma intervenção precoce, porque essas coisas em intraútero, elas têm um efeito devastador no feto, né? Então, se houver diagnóstico precoce, tratamento precoce, você chega ao nascimento sem problemas. Se houver diagnóstico tardio, nós temos problema, inclusive, de perda do bebê intraútero. Então, as situações que acontecem intraútero, elas são muito rápidas, né, com efeitos devastadores para a saúde do bebê. Então, a mulher precisa ter orientações e acompanhamento precoce, né? Nas primeiras semanas de atraso menstrual, ela já tem que procurar o obstetra, né? Hoje já se faz ultrassom também com 12 semanas, eles já estão fazendo os primeiros ultrassons, já com diagnósticos também importantes. Por exemplo, a minha esposa, o primeiro ultrassom que ela fez da gravidez, ela estava com hematoma, que gerou cuidados. Então ela teve que fazer repouso, não pegava peso, não subia escada. E aí daí algum tempo retornou o ultrassom, já tinha regredido o hematoma. Então isso era um motivo, se não tivesse esse conhecimento, poderia perder o bebê. A propósito disso, deu na imprensa leiga agora, até foi no New York Times, que o pedido excessivo de ultrassom durante a gravidez que poderia afetar o feto. Tem alguma coisa na literatura médica especializada sobre isso? Eu desconheço alguma coisa assim já bem definida, né? Não, fala exagero para saber então, se está indo, não está indo. Eu considero isso assim, o ideal é que se faça o que precisa, né? Precisou, tem que fazer, né? Mas eu não conheço assim, algum estudo mostrando esse exagero levando a determinado problema do bebê, que eu consegui assim, associar esse excesso X de ultrassom gera tal doença no bebê, né? Eu até hoje não vi nada assim de forma... Já vi algumas tentativas de encontrar alguma coisa, mas eu não vi nenhuma literatura que já possa deixar a gente firme que excesso de ultrassom leva a tais doenças no bebê. E radiografia, antigamente se pedia radiografia comum para ver a posição do feto. Hoje já não. Não. Porque antigamente até existia, né? É uma irradiação desnecessária. Aí o ultrassom em relação ao raio-x ele é extremamente melhor, ele é muito mais eficaz também. A ultrassonografia evoluiu demais, né? Inclusive é um dos poucos exames da parte radiológica. A ultrassonografia hoje está se formando uma clínica à parte, né? Inclusive o ultrassom é só médico que faz, né? Porque raio-x é independente. Eu acho até que vai virar uma residência independente, porque tem que ter uma habilidade, tem aparelhagem muito específica, né? Hoje a coisa, não sei a fundo, mas a gente vê alguns colegas falando que essa coisa vai caminhar para separar. O ultrassom vai ser uma coisa completamente à parte. Luciano, e esquema de vacinação? As pessoas obedecem aquelas regras tal? Como é que o pediatra ele acompanha se está sendo... Na consulta de puericultura, que é aquela consulta que a gente faz todo mês no primeiro ano, e a gente faz uma avaliação completa do bebê, né? Aí se avalia alimentação, vacinação,
o crescimento e o desenvolvimento da criança, a higiene, os hábitos e prevenção de acidentes. Então, esses itens são obrigatórios em qualquer consulta de puericultura. Então, em todas essas consultas, a gente pede o cartão de vacinação da criança e checa. Em geral, as vacinas de primeiro ano, a mãe dificilmente ela esquece, porque é anotado, é lembrado. As mães que fazem clínica particulares até ligam atrás se a mãe não vai. E como são vacinas muito próximas, nós temos vacina no primeiro mês, com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, com 6 meses. Então, se ela atrasar, no mês seguinte ela já é detectada e já coloca em dia. Então, eu acho que nós estamos com uma cobertura vacinal muito alta. Mas ainda existe problemas, a gente eventualmente ainda vê mães que às vezes esquecem alguma vacina, mas aí a gente corrige pode recuperar depois, recupera. Né? E tem as campanhas, né? Que também as campanhas hoje são campanhas assim que fala que vai dar uma... Porque antigamente a campanha era uma vacina nova que chegou, uma dose extra. Hoje as campanhas nada mais são do que ficar pegando o cartão e atualizando quem tiver com algum atraso, que são poucas. A maioria recebe lá uma dose extra de uma vacina que está em dia, que não tem problema nenhum, uma dose extra em determinados casos. Mas, no fundo, a campanha está querendo encontrar algum cartão que esteja atrasado para colocar em dia. Então, com campanhas, com puericultura, com essa conscientização vacinal, em termos infantis, primeiro ano é mais difícil. Agora, depois começa a ter um retorno anual, aí depois vem um retorno com 4 anos. Então, esses intervalos maiores é que a gente tem que tomar cuidado, senão a mãe esquece. Ô, Luciano, fugindo um pouquinho agora do problema especificamente médico, por que está havendo tanta dificuldade em achar pediatras hoje para trabalhar? É reflexo de quê? Bom, em primeiro lugar, é reflexo direto de remuneração. Remuneração. Remuneração, porque o tempo que é dedicado a uma consulta, por exemplo, infantil, é muito grande. E essa consulta ela não para ali no consultório, né? A mãe telefona, liga e tal. Então, assim, esse desgaste que existe do pediatra de atendimento, ele não é condizente com a remuneração. Então, assim, o pediatra ele gasta muito tempo e recebe valores iguais de outras especialidades que conseguem resolver o problema em tempo bem menor e sem, às vezes, essa telefone e tal. Acorda muito à noite? Acorda à noite, o dia inteiro liga. Hoje as mães aprenderam a mandar o WhatsApp, SMS. Então, assim, o celular também fica o tempo inteiro você tem que ficar digitando respostas, né? Então, assim, e isso é normal, o pediatra ele tem que ser acessível, né? Mas isso gera um desgaste. Então, assim, hoje a gente vê ainda muita gente fazendo pediatria, só que esses pediatras que estão se formando não estão indo para consultório. Eles, em geral, se especializam, por exemplo, em UTI, neonatal, e vão dar plantão. Porque o plantão de UTI, esse paga bem, e às vezes você fazendo um plantão semanal de 12 horas, você recebe o que um pediatra recebe em consultório. UTI neonatal, então é um atrativo. É um atrativo. Mas não é estressante não, Luciano? UTI, ainda mais de criança. Assim, hoje em dia as coisas estão com muitos protocolos, estão assim com aparelhagem muito melhor, a enfermagem evoluiu muito, a medicação evoluiu muito. Então, assim, não se faz mais assim tantos improvisos mais igual era antigamente. Então, antigamente, em medicina improvisa que eu acho que é muito estressante, né? Você tem situações assim que você não tem o aparelhagem certo, você não tem a medicação, aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí você não tem o material adequado. Então, isso eu acho que estressa muito. Hoje, assim, você tendo equipamentos, material e principalmente protocolo, né? Você sabe, assim, aconteceu isso, você tem que fazer isso ou isso. Então, as coisas estão muito definidas. Esses né? protocolos são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria? Isso. Ou existem outros protocolos? Não, por exemplo, de UTI, de terapia intensiva. Hoje em dia as associações estão se unindo. Então ajuda o Ministério da Saúde com a Sociedade Brasileira e fazem uma revisão do que a Academia Americana e Europeia estão ditando. E em geral faz a coisa em conjunto. A gente não vê tantas coisas tão diferentes, não. A diferença é muito pequena de um para outro. Nós falamos aqui no começo que a amamentação
é extremamente importante para o desenvolvimento da imunidade da criança, por causa do... Qual é o mecanismo íntimo, quer dizer, entre a amamentação natural e aquela artificial em relação aos anticorpos, ao desenvolvimento da imunidade? O leite materno, só o leite materno tem isso, ele tem fatores, né, e algumas substâncias que estimulam o desenvolvimento, né, do sistema imunológico do ser humano. Então eles têm substâncias específicas para esse desenvolvimento. Além do que, enquanto o sistema imunológico não está desenvolvido, e antes dos 2 anos nós não temos defesa adequada, quer dizer, criança que não mama peito antes dos 2 anos, ela está desprotegida. É passar de anticorpos da mãe para o filho. O leite materno passa células de defesa, macrófagos, passa células diretamente de defesa e passa anticorpos prontos. É uma vacina passiva, né? Passa pronto. Além de ter fatores que estimulam a produção própria do bebê, tá? Então, só o leite humano tem isso. A pessoa que perde o leite humano, ela é um bebê que tem um risco maior de doença e risco maior de complicação. Se nós estamos falando de vacina, nós temos estudos que mostram que a vacina ela funciona bem melhor, ela induz uma proteção melhor em bebê que mama peito, exatamente por causa desse estímulo que o leite materno dá à imunidade da criança. Então, quando existe a amamentação, as vacinas vão funcionar melhor. Luciano, a amamentação natural, ela está diminuindo à medida que a civilização progride? Você vai me responder daqui 15 segundos. Ok. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Vamos lá, pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando hoje com o professor Luciano Borges Santiago, que é pediatra e professor de pediatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Deixar uma pergunta no ar aqui. A amamentação natural, quer dizer, criança mamar no peito, isso tem diminuído nos últimos tempos ou não por causa de problemas estéticos, de beleza? E qual é o prejuízo? Que você acabou até de falar. Nós temos muito prejuízo, né? Hoje a gente sabe que a amamentação ela traz benefício para o bebê e para a mãe. Para a mãe, hoje a gente sempre fala, ó, a mãe que amamentou acima por tempo prolongado, quanto mais melhor, mas pelo menos 1 ano aí, né? Porque a criança ela deveria ser amamentada por 6 meses de forma exclusiva, só peito, e depois continua o peito e alimento saudável até pelo menos 2 anos. Então a mãe que tiver uma amamentação nesse estilo, ela tem proteção contra câncer de mama, câncer de ovário, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, em especial o infarto agudo do miocárdio, tem um trabalho muito bom mostrando proteção da mãe contra isso. Ela perde peso mais rápido, aquele peso que ela recebeu na gestação, ela tem menos anemia, menos sangramento pós-parto. Então, assim, é bom a gente falar isso, porque dá a impressão que o aleitamento é só bom para o bebê, né? Mas, na verdade, ele traz muitos benefícios para a mãe. Agora, a nossa frequência de amamentação, a nossa prevalência, ela era alta, né, na história da humanidade. Se não fosse alta, a gente nem tinha sobrevivido.
Só que depois da Guerra Mundial e depois das guerras mundiais e dos anos 70, esse índice de aleitamento caiu para menos de 3%. Quase que acabaram com a amamentação. Luciano, você falou dos efeitos benignos. Qual é o mecanismo? Por que a amamentação ela protege, por exemplo, contra o câncer de mama e outros que você falou, diabetes, etc.? Existem várias teorias, né? Por exemplo, câncer de mama. O que mais se discute é que a mama, a mulher sem engravidar e sem amamentar, a mama nunca atinge o grau de maturidade final que ela tem que atingir das células. Então, se essas células não se desenvolvem de forma natural com a gestação e a amamentação, elas ficam com potencial de desenvolvimento sem o estímulo que deveria ter de gestação e amamentação. E aí, se ela se desenvolver sem isso, ela pode desenvolver de forma errada, que acaba levando ao câncer, que é um desenvolvimento inadequado de células, né? Então, essa é uma das teorias assim que eu acho que mais assim deixa uma coisa assim mais lógica, né? Que realmente essas células com potencial de desenvolvimento e não desenvolvem naturalmente para o lado que deveriam, tem um grande risco de desenvolver para o lado errado. Desenvolve para o lado errado. Para o lado errado. E aí vem o câncer. Atipia celular, né? Isso. Então, se ela desenvolve a gestação, que é o que é esperado para a mama, ela nasce para isso, para ela ter um momento de gestação e ser amamentada. E aí vem a história também da estética, né? Eu sempre brinco, né? O inimigo da estética do peito não é o aleitamento, é o aniversário, né? Esse é que é o grande problema. O aniversário é o grande vilão da estética da mama. E também a gravidade, né? Porque o peso, o que a gente fala, não é a amamentação, na gestação o peso da mama aumenta, porque ela desenvolve, ela entra no grau de maturidade, desenvolvimento e de produção láctea, que vai acontecer de qualquer jeito, amamentando ou não. E esse peso que aumenta, a gente tem que explicar para a mãe na gestação para ela usar sutiãs adequados, firmes, porque senão o peito cai por causa do peso. Não é o ato de amamentar que vai levar a um peito caído e flácido e feio. Não, se você não quer que o peito aumente, que não quer que ele se desenvolva, então nem engravide. Porque agora não engravidando, o risco de câncer de mama é maior. Luciano, antigamente, não sei se hoje ainda existe, há uma pressão da indústria farmacêutica em relação a isso para vender mais leite em pó? Não, a indústria de alimentos, ela é uma indústria extremamente agressiva, né? Hoje nós temos leis aí que regulam, mas antigamente era típico colocar uma criança loira do olho azul, bochechuda na fórmula, na lata. Então, o que acontecia? A mãe olha para aquele bebê e fala, se o meu bebê tomar esse leite, ele vai ficar loiro do olho azul, bochechudo, gorduchinho, forte desse jeito. Hoje é proibido isso, você não pode mais pôr em latas de leite esse tipo de apelo, né? Mas a indústria, ela faz o papel dela. Como é que é essa agressividade, Luciano? Como é que é? Então, eu vou contar... Não tem remédio, não tem... É o leite ali, como é que é isso? Então, hoje, como existem essas leis, antigamente então tinha essa marketing agressivo. Antigamente, por exemplo, a mãe para internar na maternidade tinha que levar uma lata de leite. Ah, é? Então, em vez do neném nascer e pôr no peito, lá no berçário já começava a andar chuquinha de fora. Então já desmamava no berçário. Isso era assim. E a mãe ganhava de presente uma lata, ou então ela ganhava de presente uma lata de leite. Mas só que ela ganhava só uma lata. A hora que a lata acabava... Ela tinha que comprar. Ela tinha que comprar. Então, isso são práticas agressivas que já aconteceram, que não acontece mais. Hoje, a grande prática agressiva, ela está junto aos médicos. Então, como é que é isso aí? Eles convencem demais. Assim, eles levam as lá. Outro dia eu tive numa palestra, vou dar um exemplo, bem prático. Estavam se falando de ômega 3 e ômega 6. É outra enganação também, né? E mostrando que... Porque sempre assim, o leite materno ele é o padrão. Aí descobriram que o leite materno tem uma quantidade de ômega 3 e ômega 6, que é importante para o desenvolvimento assim, assado, tal, cérebro, não tinha vitamina D no meio, tal. não? Vitamina D agora também é moda. Também está na moda. Mas ele está falando especificamente de ômega 3 e 6. E aí, vamos ver lá a fonte de ômega 3. Salmão, sardinha e tal, tudo, uma série de alimentos que não faz parte do dia a dia do nosso meio, né?
E aí no fim a mensagem era a seguinte: o leite em pó, eles acresciam o ômega 3 e o ômega 6 e ele tinha a quantidade adequada que o bebê precisava. E no mesmo tempo ele citou lá um artigo de um estudo que foi feito com mães que foram dosar no leite das mães e estava deficiente o ômega 3 no leite das mães porque elas não estavam se alimentando direito. Então no fim das contas a mensagem era: o leite em pó tem tudo que o bebê precisa, inclusive o ômega 3. E o leite materno está fraco, não tem as coisas que precisa. Você falou em estudo, isso aí deve ser tudo comprado também. Então, aí o próprio palestrante, ele é um speaker do laboratório, quer dizer, ele recebe, né? As pesquisas que ele faz, ele recebe para fazer, para citar e para dar palestra. Então, assim, ele não é um cara isento que está lá fazendo uma palestra de forma isenta e mostrando os prós e os contras, o que é, o que não. Ele é pago pelo laboratório para ele falar lá para ficar falando na cabeça dos médicos que aquele leite é bom, aquele leite, e no fim das contas aquele leite é melhor que o leite materno, entendeu? Então convence todo mundo lá, convence todo mundo, e aí fica qualquer dificuldade que existe numa amamentação, se você for corrigir a dificuldade, pôr o nenê para mamar, mostrar a técnica certa, ver se precisa fazer o mordenha, isso tudo é demorado, isso leva no mínimo 1 hora para você fazer, para você corrigir. Aí você falar assim, não, dá tal fórmula para o bebê na mamadeira, você resolve em 30 segundos, entendeu? Então, assim, como a consulta do pediatra já é demorada, já é mal remunerada, entendeu? Então é muito difícil. Qual que foi o pediatra perder tempo com isso, entre aspas, né? Perder tempo, porque isso faz uma diferença gigantesca na saúde da criança, mas vai fazer o pediatra gastar um tempo enorme. Qual que é a estratégia que nós temos na Unimed? A gente criou uma equipe tanto no UFTM quanto na nossa escola, quanto na Unimed. Eu tenho uma equipe, né, enfermeira, técnica, psicóloga, né, fono, treinada em amamentação para corrigir as dificuldades, tanto lá no ambulatório de pediatria, quanto na equipe da Unimed. Então, se eu estou no consultório e eu tenho um paciente que precisa de uma correção de dificuldades, que vai tomar tempo, eu encaminho para a equipe. Em vez de eu ficar passando fórmula, falo para os pediatras, fica fazendo mamadeira de forma que vai acabar com a amamentação, encaminha para a equipe. Que lá eles vão fazer tudo que precisa ser feito e te devolve depois o paciente com as coisas resolvidas, para não tomar tanto o tempo no consultório. Luciano, nós estamos aqui caminhando para o fim do programa. Quais são as recomendações e conselhos que você daria para as mães que estão em fase já quase de parto, ou mesmo antes disso, no pré-natal, para que tenha uma criança saudável? O ideal... Vamos elencar aqui 5. O ideal é que a mãe faça um curso pré-natal. Um curso para ela aprender assim, as coisas principais, os primeiros cuidados com o bebê, né, a amamentação, as primeiras vacinas, né? Cuidados assim básicos que vão fazer muita diferença no começo de vida da criança. Então a alimentação é um item extremamente importante. Sem leite em pó. O leite em pó é igual um remédio, né? O leite em pó tinha que ser vendido na farmácia com prescrição médica, igual nos Estados Unidos, tinha que ser a prescrição. É uma necessidade, né, em alguns casos, não como... Hoje a gente está falando de frequência, o aleitamento hoje aos 6 meses, inclusive deveria ser 100% das crianças, nós temos 9,3% das crianças brasileiras chegando aos 6 meses em aleitamento exclusivo. Isso é baixíssimo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é classificado como muito ruim, péssimo. Né? Nosso índice Quer dizer que lá a coisa é mais rigorosa, aqui não. Aqui nós estamos em campanhas, temos melhorado, porque melhorou, subiu, nos últimos 20 anos de campanha melhorou, mas melhorou muito pouco. Né? Nossos resultados ainda estão muito baixos. Então, o que eu diria para a mãe, faça um curso pré-natal, oriente-se a parte alimentar em especial e vacinação. Cuidado com essa história de fórmulas infantis, né, desses leites artificiais que prometem mundos e fundos, e não tem nada melhor do que o leite materno para a saúde do bebê e da mãe, né? Procure um profissional atualizado, com treinamento, né, para que ela tenha orientações adequadas, né? E se informe, né? Hoje a mãe tem que se informar também, e cobre do seu médico, né? Pergunte tudo que tem para ser perguntado, né? Cobre orientações científicas do seu médico, né? Porque o médico não pode ser, eu falo muito, o médico não pode ser mais um palpiteiro na vida dela.
Se tem uma coisa que todo mundo palpita é na vida da mãe e do bebê. Então o médico não, o médico tem que ter formação científica para levar para a mãe estudo científico, o que é melhor verdadeiramente para a saúde dela. Sem influência da indústria farmacêutica ou além disso, 5 segundos. Qual é o outro fator negativo em relação a isso? Quer dizer, de pressão. O médico ele tem que ter uma formação para agir com a sua consciência. Ele tem que agir com a sua consciência e com a sua formação. O resto não pode interferir na prescrição médica. Luciano, muito obrigado aqui pela entrevista. Espero que voltemos aqui de novo a esse assunto que é extremamente importante. Então, até o próximo ponto de vista medicina, na próxima quinta-feira. Até lá! Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.